Olha, com certeza, Diniz, eu acho que essa sua observação final é a questão importante. Quer dizer, nós não devemos reagir negativamente quando a imprensa assume posições políticas, porque, bem ou mal, a imprensa também é um ator político na sociedade. E isso não pode ser feito em detrimento da isenção, da objetividade que ela, a imprensa, deve dar ao tratamento dos fatos. Eu acho que isso, de certa maneira, é um início de caminho que nós estamos começando a trilhar agora no Brasil. E provavelmente, como todo início de caminho, muitos erros e muitos excessos, muitos erros de comportamento e de discurso serão cometidos tanto pela imprensa como pelas reações que a atitude dela desencadeia no processo político. Uma outra coisa que eu acho importante lembrar e talvez agregar a esse argumento, a esse tema que nós estamos discutindo aqui, é que o Brasil, dos últimos anos, é uma sociedade que está sofrendo um grande processo de transformação, com o qual o eleitorado brasileiro é hoje algo que poderia ser claramente considerado como um eleitorado sem nenhum tipo de dono e com uma baixa possibilidade de previsão em relação às suas condutas e às suas escolhas. Quer dizer, eu acho que o processo eleitoral, sobretudo na sua parte final, esse do primeiro turno, revelou esse eleitorado independente das orientações partidárias, com vontade de afirmar a sua posição autônoma no processo político e, ao mesmo tempo, muito oscilante em termos da formatação das suas decisões. Aquilo que na ciência política europeia, por exemplo, se costuma chamar com o título de eleitor flutuante. O eleitor brasileiro é um eleitor que flutuou muito nesse processo e provavelmente continuará a flutuar enquanto a sociedade estiver vivendo esse processo de reorganização, de transformação, no qual o processo de aquisição, de obtenção de informações é vivido pelas pessoas com uma dinâmica muito acelerada, né, com uma acumulação de informações que não conseguem ser processadas adequadamente pelas pessoas, a não ser de uma maneira errática, de uma maneira meio desorganizada. Né? Agora, eu não acho que isso seja necessariamente um elemento negativo, eu acho que isso é um elemento distintivo do processo político que afeta a todos, ao eleitor, à mídia, aos políticos, aos partidos e aos próprios procedimentos governamentais que irão ser tomados a partir do segundo turno, no caso do Brasil. Né? Eu acho que é uma característica de uma sociedade que está já, de certo modo, contaminada, contagiada pela ideia democrática, mas que está ainda tendo que formatar o seu comportamento, definir melhor o seu comportamento, o seu discurso. Né? Por exemplo, eu pego essa questão das mídias sociais, que foi observada pelo Anselmo, né? Eu concordo inteiramente, pela Iliana também. Né? Só que as mídias sociais, elas dificilmente conseguirão ter uma conduta que se aproxime da mídia tradicional, porque é da natureza da mídia social, dessa nova forma de mídia, da internet, um certo tipo de anarquia, um certo tipo de confusão que é inerente a ela. Né? O que não significa que a gente não deva torcer para que o usuário de internet que se prontifica a fazer política pelas redes sociais, não adquira uma melhor educação política, uma maior educação cívica, uma maior capacidade de análise, para que ele possa, de alguma maneira, direcionar de uma maneira mais civilizada e mais democrática esse ímpeto participativo que ele tem pelas mídias sociais. Eu acho que encerraria essa observação dizendo que nós, brasileiros, estamos hoje sendo convidados a reaprender uma série de condutas no plano da política. Né? Não é por acaso que a nossa vida política sofre tantas crises e está sofrendo esse desgaste, vive numa situação de mal-estar, porque eu acho que ela reflete fortemente essa necessidade de um reaprendizado que nós todos estamos sendo obrigados a fazer. Eliane Cantanhede, diz o professor Marco Aurélio que, digamos, o nosso eleitorado já está se preparando, o Brasil está evoluindo. Agora, as instituições, eu acho que de certa forma, algumas instituições ainda estão demodés, não é? Ainda estão em fases antigas. E aqui eu me refiro a uma pergunta aqui do Laureano Arantes, de São Paulo. Ele pergunta, devido o STF não ter definido o projeto Ficha Limpa,
o país não entrará num processo de desordem geral? Como é que você vê essa questão da ficha limpa sobretudo, desse suspense de manter uma eleição sub júdice? Antes dela começar, ela já estava sub júdice. Pois é, Dines e Laureano, caro ouvinte, o problema brasileiro, um dos problemas brasileiros é que tem um desequilíbrio entre os poderes. O presidencialismo brasileiro já é excessivamente forte. O presidente Lula, neste momento, tem 80% de popularidade. Isso cria um desequilíbrio em relação ao judiciário, principalmente em relação ao legislativo. O legislativo já não está mais legislando, porque as leis já vêm prontas do Palácio do Planalto. Há um descrédito geral em relação ao legislativo. E agora o judiciário está muito no foco e num foco sempre negativo. Esse 5-5, no caso da ficha suja, foi realmente um vexame, não apenas dentro do Brasil, mas também fora. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é a alta corte do país para julgar e para dirimir dúvidas. Se ele se omite desse papel, ele joga a eleição brasileira e o próprio país numa incerteza jurídica. O que você tem agora? Você tem governadores que podem ser eleitos e que depois eles vão cair, eles vão ser tirados, como aconteceu, por exemplo, com Jackson Lago no Maranhão. Ele saiu e depois veio a Rosiana. E no caso do Legislativo isso é gravíssimo. Por quê? O Tiririca, por exemplo, ele teve 1.300.000 votos, foi um campeão de votos no Brasil. Ele trouxe 2 deputados do PT e mais o Protógenes Queiroz. Se ele for derrubado, se a candidatura dele não valer, o quociente é todo reestudado, ele não vem e os outros também não vêm, e aí vem mais alguém que tirou menos, que teve menos voto, enfim. Você fica com os votos das pessoas no ar. Você pode ter votado num candidato e o seu voto ter ido para o lixo, porque não vai valer de nada, e você tem também centenas, pelo menos 2 centenas de candidatos que também não estão no limbo. E isso significa que a instituição, o Congresso, vai ser instalado sem a gente saber qual é a real composição, tanto da Câmara quanto do Senado. Isso é muito grave e veio se juntar a outras coisas do Judiciário. A questão do genro do ministro Aires Brito, que estava conversando, negociando serviços advocatícios com um campeão da ficha suja, que é o Joaquim Roriz aqui de Brasília, que renunciou para botar a mulher no lugar. E você teve também aquele telefonema do candidato José Serra para o ministro Gilmar Mendes no meio de uma votação que interessava ao adversário Dilma Rousseff, do PT. Então essas coisas não podem acontecer porque se o cidadão não acredita nas suas instituições, você vai ter um acirramento do populismo, um acirramento de personalidades, o que não é bom. Ou é bom para o país de uma democracia sólida é ter partidos com coerência, ter instituições sólidas e pessoas que estejam a serviço da democracia, e não o contrário. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam dessa questão dos políticos com ficha suja que perderam o direito a concorrer às eleições. O próprio Supremo não tem uma decisão definitiva sobre isso, né? A princípio eu acho que é ruim, a população fica sem saber se o voto dele vai ser válido ou não, se vai manter a decisão do Supremo ou não. É complicado. Eu acho que os votos não devem ser contados, devem ser excluídos mesmo. Tem que moralizar a eleição. Eu acho que o TSE deveria caçar esse direito que eles estão usufruindo sem ter. Porque se eles têm a ficha suja, eles não merecem ocupar o cargo que pleiteiam. Eu acho que a eleição de candidatos ficha suja é mais deplorável para aquelas pessoas que colocam eles lá. Porque se eles têm sabidamente a ficha suja e são eleitos, votaram neles. Acho que a partir do momento que você tem suspeitado desse indivíduo, ele já não é digno da confiança, muito menos de coordenar, organizar ou ter algum poder executivo sobre o país.